Embora os menores organismos capazes de matar um ser humano caiam sobre os ramos das bactérias e dos vírus da árvore da vida, eles não são o que muitos chamariam de criaturas. Existem muitos animais que vêm matando pessoas há centenas de milhares de anos. É verdade que a maioria dos animais mais mortais do mundo são relativamente grandes. Embora sejam certamente interessantes, as menores criaturas assassinas podem ser muito mais fascinantes. Esses 10 animais são duas coisas fundamentais. Eles são pequenos e terrivelmente mortais. Uma vez que todos eles podem matar uma pessoa, eles são organizados do maior ao menor bicho mortal. Água-viva australiana. A maioria das águas-vivas é mais um incômodo irritante do que qualquer outra coisa. Elas tendem a se aglomerar e atrapalhar quando você está mergulhando e, fora a picada dolorosa ocasional, não são muito incômodas. Algumas picadas de água-viva são insuportáveis, mas não resultam em morte. Isso não é verdade para a água-viva australiana, Chironex fleckeri, que é frequentemente citada como o animal marinho mais venenoso. Ela é a maior das 51 espécies conhecidas de água-viva de caixa. Em termos de tamanho, eles têm em média cerca de 30 centímetros de diâmetro. Seus tentáculos podem se estender por 3 metros, então, não é a menor coisa no oceano. Apesar de tudo, é algo que deve ser evitado a todo custo. Elas não flutuam com a corrente e podem nadar até 6 metros por segundo. Seus tentáculos podem lançar dardos microscópicos, carregando um veneno extremamente doloroso. Se for picado e não for tratado, a morte pode vir em 2 a 5 minutos. Uma única criaturinha dessas tem veneno suficiente para matar cerca de 60 humanos adultos. Quase 80 mortes foram registradas na Austrália desde o século XIX. Centopeia gigante da Amazônia. A centopeia gigante da Amazônia, ou Scolopendra gigantea, é uma das maiores centopeias do planeta, atingindo 30 centímetros de comprimento. Elas podem ser encontradas em toda a América do Sul e no Caribe, onde gosta de comer outros grandes artrópodes, anfíbios, répteis, pássaros e pequenos mamíferos. Essas centopeias são verdadeiras carnívoras. Não tem problema em dominar outros insetos relativamente grandes como aranhas, escorpiões, lagartos, sapos, morcegos, ratos e pássaros. Embora possam parecer interessantes, eles nunca devem ser manuseados. Eles possuem um veneno particularmente desagradável que não se importam em compartilhar com o mundo. O veneno atinge os sistemas cardiovascular, respiratório, muscular e nervoso, incapacitando suas vítimas. A intoxicação em humanos é extremamente dolorosa e pode causar problemas graves, se não for tratada. Há apenas um caso documentado de morte por mordida. Em 2014, uma criança de 4 anos na Venezuela encontrou uma em uma lata de refrigerante aberta. A mordida resultou na morte da criança, apesar dos esforços que os profissionais médicos fizeram para salvar sua vida. Caracóis cone. Os caracóis cone são comuns em todo o mundo e, devido às suas conchas coloridas, são muito apreciados pelos colecionadores de conchas. É sempre melhor coletar as conchas muito depois da morte do caracol, porque muitas das mais de 600 espécies são extremamente venenosas. O mais perigoso de todos é o cone geográfico ou conus geograpus, encontrado nos recifes de coral do Indo-Pacífico tropical. Apesar de ser um pequeno caracol que cresce entre 10 e 15 centímetros, se alimenta de peixes. Ele faz isso disparando um dente semelhante a um arpão que libera um poderoso veneno. E não há nenhum antiveneno para tratar as pessoas, depois de serem atingidas por ele.
A única coisa que os profissionais médicos podem fazer é tentar manter uma pessoa viva por tempo suficiente para que as toxinas desapareçam. Se um adulto for atingido com seu veneno, ele morrerá dentro de umas 5 horas, sem tratamento médico. Eles também são chamados de caracóis do cigarro, devido a um velho ditado. Diz-se que depois de uma picada, a pessoa tem tempo suficiente de fumar um único cigarro antes de morrer. Escorpião perseguidor da morte. Os escorpiões são sempre um tanto perigosos para os humanos, já que suas picadas costumam ser muito dolorosas. Ainda assim, eles não são normalmente mortais, mas isso não quer dizer que não existam alguns capazes de matar uma pessoa. O mais mortal conhecido é o escorpião perseguidor da morte ou Leiurus quinctestriatus, que mede cerca de 80 a 110 milímetros. Eles são encontrados em todo o norte da África e Oriente Médio, onde são bem conhecidos pelo perigo que representam. Embora o envenenamento de um adulto normalmente não resulte em morte, os jovens, os enfermos e os idosos estão todos em risco. A maioria das picadas resulta em anafilaxia, que pode ser seguida por pancreatite. Existe um antiveneno, mas geralmente é necessário em grandes doses para conter os efeitos do veneno. Quando a morte ocorre, geralmente é o resultado da insuficiência respiratória. Curiosamente, embora seu veneno possa ser fatal, ele contém componentes que podem ajudar a tratar tumores cerebrais e diabetes. Polvo de anel azul. A maioria das pessoas não pensa em um polvo como uma criatura venenosa, pois o foco principal geralmente está em suas 8 patas. Existem vários polvos venenosos, e o mais mortal é, de longe, o polvo de anéis azuis. Existem 4 espécies, e cada uma delas pode ser mortal para os humanos. Os polvos com anéis azuis são pequenos em comparação com outras espécies, pois a maioria mede entre 6 e 10 centímetros. Eles recebem esse nome graças aos anéis azuis brilhantes encontrados por todo o corpo, e podem ser encontrados em poças de maré e recifes de coral nos oceanos Pacífico e Índico. Um polvo de anéis azuis é normalmente dócil com os humanos, o que pode ser um problema. Isso leva pessoas desavisadas a pegá-los para admirar sua coloração única, mas isso é um erro. Os pequenos polvos são alguns dos animais marinhos mais venenosos do mundo. Um único polvo tem o suficiente para matar 25 humanos adultos, em questão de minutos. Sua mordida costuma ser indolor por causa de seu pequeno tamanho, então a maioria das pessoas que são mordidas só percebem quando param de respirar e ficam paralisadas. Sapo dourado. O sapo dourado ou Pilobates terribilis é o animal mais venenoso do mundo. A palavra-chave aqui é venenoso, pois não possui veneno próprio. Ainda assim, um único sapo tem veneno suficiente segregado em sua pele para matar 22 mil ratos. Seu nome é derivado do Chouqueberá, que usava sapos para envenenar seus dardos usados na caça. Essas rãs minúsculas crescem até no máximo 55 milímetros, o que as torna particularmente pequenas. Eles são valorizados por sua coloração, que é indiscutivelmente muito bonita. Ainda assim, lidar com um é uma péssima ideia, caso você os encontre em seu habitat nativo das florestas da costa do Pacífico da Colômbia. Sua pele é densamente revestida por uma toxina, que faz com que os nervos da vítima parem de transmitir impulsos. Isso leva à insuficiência cardíaca e um único sapo contém toxinas suficientes para matar entre 10 a 20 pessoas. Felizmente, o envenenamento letal é raro, mas pode acontecer. Se as rãs forem removidas de seu habitat nativo, elas param de produzir toxinas, tornando-as inofensivas.
Sua toxina se acumula a partir do consumo de formigas, o que resulta no acúmulo de batracotoxinas. Portanto, sem as formigas, elas se tornam inofensivas. Lagarta gigante da mariposa do bicho da seda. A lagarta gigante da mariposa do bicho da seda ou Lonomia oblíqua é uma espécie de mariposa saturniana encontrada na América do Sul. Elas são relativamente pequenas, medindo apenas cerca de 5,5 centímetros de comprimento. De acordo com o Guinness World Records, elas são as lagartas mais venenosas do mundo. A maioria das pessoas não vê as lagartas como uma ameaça, mas se algum dia você se encontrar com uma dessas, não chegue perto dela. Elas têm um veneno tóxico capaz de causar coagulação intravascular disseminada e coagulopatia consumptiva. Essa é uma maneira elegante de dizer que faz com que o sangue coagule por todo o corpo. Quando isso acontece, a síndrome hemorrágica e a morte não ficam muito atrás. Esses carinhas não mordem suas vítimas para injetar veneno. Em vez disso, suas cérebras ocas, que se encontram por todo o corpo, contêm e injetam veneno no pobre tolo que as toca. Suas espinhas podem parecer pelos, mas podem facilmente penetrar na pele para liberar seu veneno. Fatalidades são comuns com essas lagartas, mas a morte não é certa. Pode levar vários dias dolorosos e miseráveis para fazer efeito, portanto, é necessário o tratamento médico imediato. Aranha de teia. Várias espécies de aranhas são capazes de matar pessoas, o que é um dos motivos pelos quais a aracnofobia é tão comum. Ainda assim, a grande maioria só poderia machucar uma mosca, afinal, o veneno de uma aranha não é desperdiçado em um humano, já que não somos suas presas habituais. Mesmo assim, algumas aranhas podem matar, e a aranha de teia ou Sydney Funnel é uma das mais mortíferas. Elas só podem ser encontradas em um raio de 100 km de Sydney, na Austrália, e são as aranhas mais venenosas do mundo, em relação à sua toxicidade para os humanos. Elas não são as maiores aranhas do mundo, com o comprimento do corpo variando de 1 a 5 centímetros. Elas têm presas grandes e de aparência desagradável, que usam para injetar toda a sua reserva de veneno em suas vítimas. O veneno contém um composto que inibe o sistema nervoso. Isso pode levar à morte em apenas 15 minutos, se não for tratado com antiveneno. Uma mordida com alta concentração de veneno pode matar um humano adulto, mas são mais perigosas para jovens e idosos. Dragão do Mar Azul. Os dragões do Mar Azul ou glaucos atlânticos são uma espécie de lesma marinha conhecida por sua forma bonita e única, que lembra um dragão. Eles medem cerca de 3 centímetros e podem ser encontrados em todos os oceanos do mundo, mas se você ver um, evite-o a todo custo. Essas criaturas podem ser bonitas de se olhar, mas são incrivelmente perigosas e estão mais do que dispostas a picar quem as pega. Sua dieta consiste em outros animais peçonhentos, especificamente as partes de animais que contêm veneno. Uma das suas refeições preferidas são os nematocistos do mano-guerra português. Quando um animal não come nada além de veneno, eles tendem a incorporar o que comem em sua própria picada. Quando eles picam alguém, pode ser doloroso. Ele causará todos os tipos de problemas, incluindo dor, vômito e dermatite de contato alérgica aguda. Normalmente, lidar com um desses animais não mata uma pessoa. Dito isso, existe o risco de uma reação alérgica grave, resultando em morte se não tratada. É sempre melhor manter-se sob uma política de olhe, mas não toque, no que diz respeito a essa linda criatura. Assassino real. O assassino real ou maluquinji é uma espécie de água-viva irucandji, que é minúscula em comparação com animais maiores, como a água-viva box australiana.
Ele mede 3 centímetros e é totalmente transparente, tornando-os difíceis de detectar. Eles compensam seu pequeno tamanho carregando um veneno particularmente desagradável, que pode levar à síndrome de Irukandji. Se acometida pela síndrome, a maioria dos adultos pode esperar sentir dor intensa, pressão alta e vômitos. Embora a morte seja rara, ela pode ocorrer. O nome foi dado à água-viva após a morte de Robert King, um turista americano que morreu após ser picado. King é a única pessoa conhecida por ter sido morta por seu ferrão, mas ele não é a única pessoa que foi atingida por eles. As picadas são relativamente comuns, devido à dificuldade dos nadadores em vê-las e evitá-las. Acredita-se que seu veneno se torna mais potente à medida que envelhecem. Desde a morte de King em 2002, mais atenção tem sido dada a esse espécime, que foi descrita pela primeira vez apenas 5 anos após a morte de King.